Se você não cria o hábito e está estudando ali bem, mais ou menos, toda vez que você pegar os cadernos para estudar nesse ano inteiro, vai ser um sofrimento. A chance de você desistir ali pelo meio do caminho é muito grande. Seja bem-vindo ao Do Zero à Farda. Aqui, eu e a Jéssica vamos discutir estratégias para você sair do zero e conquistar a sua farda. Nem sempre o que vamos dizer aqui vai ser fácil de ouvir ou mesmo de executar, mas quando você passar, você não vai se arrepender. Fala galera, aqui é a Alexia Dias. E eu sou a Jéssica e estamos em mais um Do Zero à Farda. O tema de hoje vai ser como implantar de vez o hábito de estudar. E para começar a falar sobre esse assunto, o que são os hábitos, Alexia? Do meu ponto de vista, e acredito que do ponto de vista de muita gente que discute, né, a criação e a exclusão de hábitos, um hábito é aquilo que está no seu dia a dia, né, e que você não precisa fazer um determinado esforço no sentido de tomar decisões para que aquilo seja feito. Ou seja, tomar banho, escovar os dentes, dormir, se alimentar, são hábitos, coisas que você faz com uma determinada frequência, tá? Não precisa ser necessariamente todos os dias. Você pode ter o hábito de, praticar natação toda terça e quinta. Entendeu? Isso pode ser um hábito também. Não precisa ser todos os dias, mas precisa ter uma determinada constância e precisa ser uma decisão que está dentro de você. No sentido de que toda semana você já sabe que você nada. No sentido de que toda semana você já sabe que você se alimenta, já sabe que você dorme, que você toma banho. Além disso, uma coisa que deve ser colocada na nossa vida, no sentido de que uma criança, por exemplo, ela não nasce tomando banho todo dia. A gente precisa ensinar. Ensinar porque a criança simplesmente não tem aquele hábito. A partir do momento que a gente implanta o hábito na criança, ela começa a tomar banho todos os dias. Eu não me lembro de estar sem tomar banho como quando eu era criança. Que eu não queria tomar banho e tudo mais. Então, tem esses dois fatores. Aquilo que a gente mantém com constância, que a gente não coloca tanta energia para decidir fazer, e o fato de ser uma coisa que entrou na nossa vida, né? E que a gente fez um determinado treinamento ali para colocar diariamente. Então é nessa constância que os hábitos são tão importantes para um estudante, para um vestibulando? Sim, quando a gente está falando de prestar um concurso, de prestar um vestibular, não adianta você pegar um dia da sua vida e estudar ali 10 horas e achar que vai passar no concurso daqui 2 meses. Nesse sentido, mais uma vez, aquilo que a gente discute, frequência, constância. Cada dia que você não desiste, cada dia que você não falha, é um hábito que você está colocando na sua vida de estudar. Além disso, precisa não ser tão mais dolorido, né? Nossa, como vai no começo. Com certeza. A partir do momento que a gente instaura mesmo o hábito de estudar na nossa vida, aquilo começa a entrar no automático. Então, assim, por exemplo, uma rotina de um estudante X, estou inventando, tá? O cara acorda, a moça acorda, toma um banho, toma um café da manhã, por volta de 9 horas, costumeiramente senta para estudar. A partir do momento que o hábito é instaurado, chegando perto das 9 ali, a pessoa sabe que ela tem que sentar para estudar. Ela já não está mais se esforçando. A mesma coisa acontece para quem precisa aprender a acordar cedo. Talvez você tenha passado a vida inteira estudando numa escola que era de tarde e um dia você mudou para uma escola que era de manhã. No começo, um sofrimento. Para alguns, que nem eu, sofrimento durante bastante tempo. E depois que o hábito é instalado, no meu caso, pelo visto no seu, um sofrimento menor, digamos assim. Mas a gente vê aí pessoas que acordam todos os dias 4h30, 5h30 da manhã e que tem esse hábito, né? Eu já vi, no caso da minha mãe, por exemplo, ela não utiliza um despertador. 5h30 da manhã, passarinho cantando acordar ela, cara. E isso é, assim, bizarro. É uma coisa de hábito, porque durante a noite ninguém acorda ela. Pode passar um furacão que ela não acorda. Dá 5h30 da manhã, ela tá acordada. E isso é muito importante, porque muitos estudantes vão passar aí um ano inteiro estudando, né? Uhum. E aí
Se você não criou o hábito e está estudando ali bem, mais ou menos, toda vez que você pegar os cadernos para estudar nesse ano inteiro, vai ser um sofrimento. A chance de você desistir ali pelo meio do caminho é muito grande. Muito grande, cara. Tem que ser treinado, né? Não tem jeito. E tem que ser treinado desde o começo. Não é de um dia pra noite. E o seu treinamento, assim, como é que foi pra você colocar o hábito de estudar na sua vida? Você sempre foi uma pessoa que Não. tinha o hábito de estudar? Ó, eu entrei num colégio, depois, isso assim, ok, vamos começar do começo da nossa vida ali de estudante, né? Primeira, quarta série, eu não lembro de nada, assim, vamos ser direta, eu não lembro de nada. Quinta, oitava série, muito menos, eu não era uma boa aluna, eu não ficava na sala de aula, eu ficava de reforço em todas as aulas, e aí, de todas as matérias, e aí no final, tipo, você tinha que ficar uma horinha a mais ali no final da aula, e nessa hora eu me dava uma dedicada, porque tinha eu e mais 3 pessoas, e aí eu conseguia conversar com a professora e tudo mais, tirar as dúvidas. Enquanto tava todo mundo lá, cara, não queria saber disso tudo. Na oitava série, eu fui fazer um cursinho pra passar no ensino médio, numa escola de ensino médio na minha cidade. Aí o negócio pegou. Por alguns motivos que a gente pode discutir depois, mas assim, passando por cima. Primeiro, eu tinha uma amiga que fazia esse cursinho comigo e ela era muito boa. E a gente se ajudava muito. E eu comecei a perceber que eu era boa em algumas coisas, embora eu fosse ruim em outras. E tá tudo bem. Só que aí que o nosso casamento dava muito certo. Porque ela era boa naquilo que eu era ruim e vice-versa. Então, se tornava prazeroso estudar com ela. Aí eu comecei a ter uma pequena rotina de estudos. A gente voltava lá do nosso cursinho, que era segunda, quarta e sexta, eu ia pra casa dela, a gente fazia as nossas tarefas, a gente estudava um pouco juntos, comia uma besteira, tipo salgadinho que a mãe dela fazia, uma pizza, alguma coisa assim. E então, essa era a minha rotina. Segunda, quarta e sexta, eu saía da aula e tinha o hábito de estudar, com ela no caso. Mas ainda não era um negócio concurso, né? Uhum. Outra coisa que me ajudou a desenvolver esse hábito também é que o psicológico conta muito, né? Sem estudar, de boa, assim, fazendo o mínimo, assistindo aula, eu fiquei em segundo ou terceiro lugar do ranking do simulado, desse cursinho pro colégio. E eu falei assim, talvez eu seja boa, mas se os meus amigos estão estudando, eles vão me passar. E eu não vou conseguir manter isso, eu não vou ser boa pra sempre se eu não estudar um pouquinho. Então aí foi o começo do meu hábito de estudar. Só que assim, toda vez que a gente fica um tempo sem fazer isso, a gente perde o hábito. E foi o que aconteceu. Quando eu entrei no colégio, eu parei de estudar. Tava mais interessada em outras coisas, o colégio era muito dinâmico, tinha um monte de atividade interdisciplinar, eu tava preocupada em mexer com minha horta, eu tava preocupada com jogar bola, eu tava preocupada com um monte de outras coisas, menos com estudar. Resumindo, passava de raspão. No segundo ano, eu conheci um rapaz que estudava comigo e que ele fazia um negócio que eu nunca tinha visto alguém fazer, que me ajudou a criar o hábito de estudar, porém, não era a estratégia mais inteligente. Assim, coitado, não era a estratégia mais eficiente, vamos dizer assim, beleza? Funcionava pra ele, né? Ele copiava e quando ele chegava em casa, ele passava limpo pelo caderno. Haja tempo. Cara, então, nesse sentido, não me parece ser a estratégia mais eficiente. E talvez não a mais inteligente também. Só que, quem vai julgar, né? A gente tinha 16 anos. Talvez ele tivesse bastante funcionava pra ele. Funcionava muito pra ele. O cara era muito bom. Só que eu achei interessante, comecei a fazer isso. E eu comecei a sentar perto dele ali na frente. Então, a minha participação da aula mudou bastante também. Uhum. No terceiro ano, vestibular chegando, né? E aí eu comecei a ter um pouquinho mais de hábito de estudar. Mas assim, não é fácil. A gente começa, tipo, putz, tem que estudar hoje. Nossa, tem que estudar hoje. E, além disso, é difícil você colocar o hábito na sua família também, né? Porque acaba espirrando neles. Então você tá ali, cheguei em 6 horas, tomei café, vou subir pra estudar. Não, mas deixa eu te mostrar um vídeo. Não, mas vamos assistir não sei o quê. Então demora pro hábito entrar na sua família e seus familiares entenderem. Não, agora é a hora da Alexia ir estudar. Beleza. Agora, estudar mesmo foi quando eu comecei
a prestar concurso. Comecei a tentar a AFA, aí o negócio era acordar às 9, estudar até meio-dia, ir pro cursinho, ficar na aula, voltar para casa, dormir. Conforme a gente treina isso, entra no automático, vira um hábito. Depois eu estudei sozinha, e aí eu fazia o meu horário e da mesma forma, hábitos de... Aí entravam outros hábitos, né? Por exemplo, sei lá, lavar a louça. Sei lá, 11 horas era o horário de arrumar minha irmãzinha pra ir pra escola. Esse era um hábito. O hábito de parar de estudar e arrumar a irmãzinha pra escola. E daí pra frente eu comecei a ficar viciada em hábito, achava muito legal, ter disciplina, ter horário, roteiro, não sei o que lá. Estamos aqui. Eu também, os meus hábitos foram criados, de estudar, foram criados só no cursinho. E ainda no meu segundo ano. Porque desde no ensino médio e antes, era só pré-prova, aquele um dia antes que você tenta engolir tudo de matéria que você consegue e vai pra prova. E no primeiro ano de cursinho, eu não tinha muita noção do que ia acontecer no vestibular. Então, depois daquele primeiro tapa na cara, de ou você estuda ou você estuda, daí eu aprendi a criar esse hábito de estudar. E vendo os meus colegas também estudando, eu acho que isso é muito... Quando você falou dessa sua colega, isso é muito importante. Talvez você está num ambiente, por exemplo, eu estudava muitas vezes numa biblioteca e eu via outras pessoas que talvez nem estivessem estudando para o cursinho, porque não era a biblioteca do lugar, né? Era uma outra biblioteca. Mas isso te motiva, né? Você lembra que tem outras pessoas que também estão estudando e que ali podem ser suas concorrentes e se você não sabe, você vai ficar para trás. Então, tem uma necessidade aí também de criar esse hábito, né? Um empurrãozinho. Cara, mas e como é que você fazia isso? Porque você estudou teve aula em horários diferentes, né? Então, quando eu estudava à noite, porque o primeiro ano de cursinho era à noite. E nesse ano eu ainda não tinha muito hábito. Então eu estudava um pouco de manhã, um pouco à tarde, tinha um dia que eu dormia o dia inteiro, ia direto pra aula. E quando é assim bagunçado, cara, o hábito não se instaura e você sofre o ano inteiro, né? Não tem jeito. E no meu segundo ano de cursinho, eu tinha aula o dia inteiro e aí me sobrava a parte da manhã. Daí eu falei... No começo ainda era um pouco difícil, porque eu tava com os hábitos antigos de não ter hábito, o hábito de não ter hábito. Mas é assim mesmo. E aí, eu vi que eu tava ficando pra trás, em simulado, o professor já tava lá na frente da matéria e não tava entendendo nada, daí eu falei, eu preciso me organizar. E aí eu comecei a pensar que se eu não criasse esse hábito de estudar pela manhã, porque o meu cursinho era de manhã, de tarde e de noite, eu ia acumular toda a matéria de um dia. E em que horas queria estudar o que ficou pra trás? E isso foi um motivador para eu começar a colocar esse hábito de acordar cedo e estudar. Então, meu despertador tocava e eu já tava acordando pensando... De pé, pensando... Um, dois. Estudando, a minha matéria vai ficar acumulada, não vou conseguir estudar, vamos. E aí, nesse empurrão, porque foi difícil, porque eu tinha zero hábito de acordar cedo, eu estudava à noite, eu não precisava estar acordada cedo no ano anterior, então eu tinha zero hábito de acordar cedo, dormia depois do almoço, então na aula também me dava um super sono. Até eu entrar nessa rotina foi doloroso, mas depois que eu entrei foi assim, cara, tranquilíssimo pra eu continuar os meus estudos. E foi uma chavinha ali que virou pra eu conseguir aprender muito mais, ter um rendimento muito maior, porque eu já não sofria tanto de acordar cedo, eu tava disposta cedo pra estudar, o que no começo não era, entendeu? Quando eu ficava picotando, tipo, tinha dia que eu acordava, tinha dia que eu não acordava. O dia que eu acordava eu tava quebrada, porque eu não tava acordando porque meu corpo tava bem, eu tava acordando na porrada. E era assim o ano inteiro. Cara, eu acho muito interessante, assim, essa diferença que tem entre a gente, né? No sentido de que você aprendeu muito com o cursinho, e fez toda essa sua trajetória dentro do cursinho. A minha trajetória com o concurso, assim, é lógico que teve participação do cursinho, mas ela só aconteceu de fato quando eu tava estudando em casa. Pra mim, ter a limitação do horário da aula era a pior coisa do mundo pra instalar um hábito. Porque eu tinha que acordar cedo, eu não gostava,
eu ainda tinha que pegar um ônibus para chegar no cursinho. Então tinha esse tempo que já não me deixava alerta. É diferente você acordar 8 horas na sua casa, tomar um café e estudar. Outra coisa é você acordar 8 horas, aí você pega um ônibus, 8h20, 8h30, aí o ônibus fica lá chacoalhando, aí você fica com sono de novo, você chega no cursinho assim, tipo, já gastou um tempo, não entrou ali na rotina e tudo mais. Então eu, em particular, gostei muito mais de estudar em casa. Pra mim o que funcionou foi estudar em casa. Por quê? Exatamente porque eu consegui instalar todos os hábitos que eu queria e todos mesmo, entendeu? E hábitos às vezes pequenos. Por exemplo, meu avô gostava de entrar no quarto de tarde para conversar. Eu entendi que aquilo ali era um hábito dele, mas que espirrava em mim. Então, chegava a hora de ele entrar no quarto, eu sabia mais ou menos ali, 4 horas, vai ser a minha pausa. Entrou no meu hábito ser a pausa, fazer a pausa naquele momento, conversar com ele ali meia horinha e depois voltar a estudar. Entendeu? E aí eu voltava a estudar muito mais tranquila, sem dor, nada que acontecesse antes, no sentido de que eu chegava no cursinho 8 horas para estudar até meio-dia, que eu não rendia. Não rendia, porque eu aguentava 2, 3 dias, depois eu dormia, depois eu perdia esse meu momento, não conseguia de fato instalar o hábito. Mas eu concordo super com você. No meu caso, eu não sei se um pouco de acomodação ou um pouco de medo de sair do cursinho, mas eu tive um processo de me adaptar às coisas do cursinho. Então talvez o meu rendimento tivesse sido muito melhor, ou os meus resultados muito mais rápidos, se eu pudesse colocar as coisas que o meu corpo pedia pra mim, estudando em casa, entendeu? Eu tive que me readaptar ao cursinho. Entendeu? Teve essa diferença de que os meus hábitos eles foram voltados pro que a grade do cursinho. Talvez se eu tivesse estudando em casa, esse processo teria sido muito mais rápido, entendeu? Sim. Teve a vantagem de adaptar eu tive a vantagem, na verdade, né, de poder adaptar o estudo à minha pessoa, ao invés de pegar a minha pessoa e adaptar ao estudo, né? Mas assim, vamos ser franco, né? Vida real. Você vai trabalhar, você vai ter que acordar na hora. Assim, pouca gente tem a liberdade de trabalhar em casa ou de fazer ali o seu horário, de conseguir escolher um trabalho que te faça... que comece e termine num horário que você goste, né? Então, não tem muito o que fazer. Então, eu e você, a gente passou por essa transição de hábitos. E então eles podem ser mudados, né? Pra galerinha de casa que acha que isso não... eu não consigo acordar cedo e eu nunca vou conseguir. Não, Cara, as pessoas começam a fazer aquilo que elas sentem necessidade, né? No sentido de que se a pessoa tá trabalhando e tá com um monte de trabalho atrasado, muito provavelmente, se ela quiser de fato desatrasar isso, ela vai ter que arranjar um jeito de acordar cedo, um jeito de deixar alguma coisa de lado para conseguir cumprir com essas tarefas atrasadas que a pessoa tem, beleza? O que acontece? Do mesmo jeito que a gente cria, a gente destrói os hábitos. Tô falando isso por quê? Porque o fato de a pessoa não estudar todo dia ou a pessoa não tomar banho todo dia não quer dizer que ela não tem um hábito. Ela pode ter o hábito de não estudar. Sim. Né? Igual, exatamente isso que a gente está discutindo. Então o que a gente está fazendo? A gente está tirando um hábito ruim e colocando um hábito bom. Só que o que acontece? A gente tem que entender por que a gente tem um hábito. Muitas das vezes a gente tem esse hábito porque a gente recebe uma recompensa. Então é legalzinho pro nosso cérebro, né? Então assim, eu chego em casa e eu tenho o hábito de tirar o sapato e deitar no sofá. Pô, é um descanso ali pro seu cérebro, é uma coisa... Isso, os hábitos que são ruins, né? Os que já estão ali no automático e tudo mais. Como o nosso cérebro já sabe o caminho para fazer aquilo, é mais cômodo pro cérebro, beleza? E aí, inserir esse outro hábito na nossa rotina, tirar um hábito e colocar outro, não é uma tarefa simples, é uma tarefa complicada. Porque você tem que convencer o seu cérebro de que aquilo vai ser uma tarefa automática e de que aquilo vai ser uma coisa que vai entrar na sua rotina. Então, a gente consegue sim mudar esses hábitos, mas tem técnica, não é fácil e você tem que estar disposto a sofrer por uma série de dias.
Entendeu? Por exemplo, isso que você falou de acordar cedo. Cara, não adianta você acordar cedo de segunda a sexta, no sábado e domingo arrebentar de dormir e achar que seu cérebro vai saber que segunda-feira é segunda-feira. Pois é, aí O chega cérebro- segunda-feira você tá morto e não sabe por quê. Não sabe por quê. E isso é um efeito rebote interessantíssimo, né? No sentido de que... porque... Cara, olha só, você dormiu pouco a semana inteira e aí você pensa, não, agora eu vou repor tudo. E aí chega na segunda-feira, você tá arregaçado. E você dormiu, você tá arregaçado exatamente porque você dormiu. Por quê? Você quebrou ali o hábito que você estava construindo de acordar cedo. E você falou aí que existem técnicas pra isso. Se você pudesse dar uma dica, assim, pros alunos que querem colocar o hábito de estudar em prática, quais seriam? Primeira coisa, começar pequeno, né? Isso que eu falei lá no começo. Não adianta você querer começar com 8 horas por dia, 10 horas por dia de estudo e achar que isso vai ser sustentável. Não vai. Vai acabar criando uma frustração, Com certeza. você vai se sentir pior, vai perder a vontade de estudar e vai achar que aquele hábito não é pra possível. você. É. Não é possível. Então, assim, começar pequeno, os passos pequenos já vão te tirar do lugar. Tem que ter isso em mente. Olha só, essa semana eu vou estudar 1 hora por dia. Pra quem não estuda nada ainda, tá? Semana que vem eu vou aumentar pra 2. E aí você vai se desafiando aos poucos. Não dá pra você que não pratica atividade física falar assim, pô, amanhã eu vou correr uma maratona. Você pode conseguir? Pode conseguir, mas eu não conheço ninguém que já fez, nem pessoalmente, nem na internet. Não acho que seja uma coisa saudável, é a mesma coisa para os estudos. Então, assim, primeiro começar pequeno e ir gradualmente aumentando. Para quem quer acordar cedo, é a mesma coisa. O pessoal fala muito sobre isso. Olha, puxa só 15 minutos, acorda 15 minutos mais cedo. Para quê? Para o seu cérebro não ver aquilo como uma grande porrada. É só uma porradinha, um tapinha, um peteleco, né? Porque se o cérebro vê aquilo como uma porrada, cara, ele vai se proteger. E aí esquece, e aí é você contra você mesmo, e na grande maioria das vezes o seu cérebro vai vencer. Vai precisar de muito mais energia para você vencer o seu cérebro que tá prezando pela sua sobrevivência. Se ele vê que aquilo lá é uma porrada, cara, ele quer que você sobreviva, ele não quer que você fique tomando porrada até morrer. Então ele vai se proteger daquilo. Começar pequeno, petelecos no cérebro, nada de porrada. A outra coisa é, uma técnica que eu vejo dá muito certo, é você linkar um novo hábito a um hábito que você já tem. Porque, por exemplo, você almoça todo dia, muito provavelmente. Não tem gente que come aquele docinho todo dia depois? E é só almoçar que a pessoa fica, nossa, tá na hora do meu docinho. Ou então fumar, tem gente que tem esse hábito. Tá na hora de fumar, tá na hora do meu docinho. As pessoas têm isso. Pro lado dos estudos, poxa, eu presto um vestibular que tem literatura, né? Que eu tenho que ler obras. Ou então eu tenho meu visuário pronto, mas até agora eu não peguei no visuário para dar uma olhada ali. Você pode criar o hábito de, quando você está tomando seu café da manhã, você abrir, folhear. Você está linkando o hábito de olhar o visuário ao hábito de tomar café, que já é um hábito que está na sua vida. Entendeu? Depois de determinado tempo, uma quantidade X de dias aí, você vai ver que esse momento de pegar o visuário acaba sendo automático. O que é o sonho de consumo das pessoas que querem ter uma organização, uma rotina e ter o dia inteiro habituado? O sonho é linkar a grande parte das coisas. Então, assim, eu tomei café, olhando meu visuário, quando eu paro de ler o visuário, é um momento que, sei lá, eu ligo meu computador para ver um PDF, uma lista e começo a estudar matemática. E aí, dali eu paro e vou fazer alguma outra coisa, tomar uma água com limão, é o momento que eu levanto para tomar banho. Entendeu? Essa linkagem total do seu dia seria o sonho. Na vida real não acontece porque a gente tem imprevistos, né? As coisas acontecem, as coisas atrapalham a gente, então a gente de fato não consegue. Mas o ideal é fazer a maior
quantidade de linkagens que a gente conseguir, né? Uma dica que eu usei muito e fez muita diferença foi anotar quantas vezes eu consegui cumprir aquele hábito na semana. Ou, sei lá, estabelecer uma meta de que eu vou cumprir aquele hábito por 10 dias. E aí eu anotava mesmo, porque eu acho que a sensação de você marcar que você conseguiu fazer uma coisa, ela é muito positiva pro seu cérebro. Te dá uma felicidade ali. Então, se todo dia você marcar que você conseguiu fazer aquele hábito, pode te motivar a continuar fazendo ele. Porque daí você fala, nossa, eu já fiz 5 dias seguidos. Eu só quero fazer 10. Vou tentar mais um. E aí você vai ficando motivado pra continuar a colocar aquele hábito em prática. E aí uma coisa que até pode acontecer é você se dar uma recompensa no final dessa meta que você colocou. Uma recompensa que não destrua o hábito que você acabou de continuar e também não é pra você conseguir esses 10 dias e parar de realizar ele. Mas, sei lá, pode ser uma coisa do tipo, então hoje eu vou comer um chocolate. Hoje eu vou sair com os meus amigos. Vou ver alguém, vou sair no parque ou algo do tipo. Tem um livro muito bom que chama O Poder do Hábito, né? Que ele fala sobre tudo isso que a gente tá conversando, mas de uma maneira bem aprofundada. Mostra um monte de pesquisa, né? Então... Então, uma dica aí pra quem quiser. Super. Eu acho importante, tá? Porque pode ser que demore pro aluno ser aprovado, né? É lógico que a gente espera que seja o quanto antes, mas pode ser que demore. Demorando, é melhor que a gente construa esse hábito o quanto antes. Então faz parte do estudo esse desenvolvimento do quão bem você estuda, de como você estuda e dos seus métodos. Mas uma coisa que o livro cita e que algumas pesquisas um pouco mais recentes já estão mudando um pouco, é que você precisaria de 21 dias para implementar um hábito. Hoje em dia já se fala em até 90 dias. Então, assim, se você está prestando alguma prova que é semestral, algum vestibular próprio de faculdade, ou mesmo EAR, o que acontece? 3 meses é muito tempo. É muito tempo. Quanto mais fiel você for a essa construção de hábito, mais rápido você vai colocar o hábito na sua vida. Porque o que acontece? Se você está lá 1 mês tentando colocar esse hábito em prática e falha, você vai precisar provavelmente de mais um tempão para colocar ele fixado na sua vida. Então, assim, pode ser que não dê tempo. Então, no fim das contas, isso acaba sendo também uma motivação para você tentar mesmo não falhar. Vai acontecer? Provavelmente. Provavelmente. Mas o que eu tô dizendo? Não dá para você abrir as portas para essa falha. Entendeu? Faltar na aula. Cara, a partir do momento que o seu cérebro entende que é possível faltar na aula, que existe essa possibilidade, cara, ele vai te tentar. Assim, hoje era dia de estudar, mas eu dormi. Cara, vai chegar outros dias de estudar e seu cérebro vai te falar, vamos dormir, vamos descansar. E, cara, é incrível, porque a gente discute com a gente mesmo no sentido de, putz, mas eu tô tão cansado. Putz, mas ontem... a gente ontem... começa a colocar umas desculpinhas ali pro nosso cérebro pra a gente ficar ali e não fazer o que a gente tem que fazer. Cara, é normal. Vai acontecer várias vezes e não vai passar quem não falhar, né? Pra você passar, você tem que falhar menos. Então você tem que continuar e tentar manter essa constância pra instaurar o hábito e você não sofrer mais. Quanto antes isso acontecer, mais fluido vai ser o seu caminho até a aprovação. Foi inclusive um erro assim que eu cometi no meu primeiro ano de estudo. Tudo bem que naquele ano eu tava aprendendo de novo tudo porque no ensino médio eu não lembrava de nada. Então foi meio que um ano de rever tudo isso, de ter contato de novo. Mas eu acho que ele teria sido muito melhor, muito mais produtivo se eu tivesse criado meus hábitos. E isso foi uma coisa que eu, como estudante, não pensei em fazer. Eu só fiz do meu segundo pro meu terceiro ano de estudos. Então eu perdi lá 1 ano porque eu cometi esse erro de não colocar esses hábitos em prática, de não habituar o meu corpo a estudar. E falando desses erros, quais erros você acha que os estudantes não podem cometer quando está tentando colocar um hábito em prática ou o hábito de estudar mesmo em casa? Esse erro
pra mim, é o que mais destrói qualquer processo de construção de hábito, que é a falha do só hoje. Ai, só hoje eu vou dormir até um pouquinho mais tarde, só hoje eu não vou estudar matemática porque eu não gosto, só hoje, só hoje, só hoje. Cara, é um só hoje que vira um monte de hojes, no fim das contas. Quando você coloca... Por isso é tão interessante, né? Isso que você falou, de você colocar numa planilha ali, ou de controlar de algum jeito como é que você tá indo. Porque quando você controla, você consegue ver a quantidade de só hoje que você coloca na sua vida, simplesmente porque você não percebe que tem o hábito do só hoje. Então, esse pra mim é o principal erro. Você mesmo falar pra você que, olha, eu já tô estudando demais, então só hoje eu vou sair do meu hábito e vou deixar o meu cérebro entender que ele pode fugir. Não dá, pra mim esse é o principal erro. Um outro que a gente já falou, começar forte demais, começar de uma maneira que vai maltratar o seu cérebro ao ponto de ele não querer aquele hábito na vida, né? Bom, pra finalizar, queria aí que você deixasse outros 3 hábitos importantes para os estudantes, além de ter o hábito de estudar. Cara, além de ter o hábito de estudar, né? Além de você sentar para estudar, dormir bem é importante. Só que eu acho muito vago falar isso, né? Durma bem. Talvez em dormir bem você pode ter vários hábitos. Um deles, exemplo, dormir no mesmo horário todos os dias. É um hábito muito interessante de você ter, que você faz com que o seu corpo entenda que é o momento de dormir, faz com que o seu corpo diminua a energia ali para entrar no sono e para que você durma melhor. Acordar no mesmo horário também, super interessante. A gente consegue ajustar o relógio biológico, né, para que você entenda melhor como é que você funciona. Se você não dorme bem e não dorme com um horário um pouquinho fechado ali, mais ou menos, por exemplo, das 10 às 5, das 10 às 6, se você não dorme nesse horário, não tem o hábito de dormir nessa faixa de horário, como é que seu corpo vai entender qual que é o pico dele? Ah, porque um dia eu acordo meio-dia, no outro dia eu acordo às 8, tem dia que eu nem durmo, isso acontece muito com os estudantes, não é interessante. Outra coisa, cara, o motor da nossa inteligência, o cérebro, funciona com água. Se você não beber água, cara, você vai ficar cansado. Você vai... Pra começar, que se você sentiu sede, já tá, assim, tarde demais. Você vai se sentir cansado, você vai se sentir sonolento. Isso atrapalha muito os estudos. Você vai sentir mais fome. Muita gente confunde fome com sede, tá? Então, assim, não custa nada. Não custa nada você ter uma garrafa de água do seu lado. Não custa nada você se manter hidratado ali minimamente no dia. Eu não posso te falar uma quantidade, não sou nutricionista, mas interessante ali que você beba 1 litrinho de água para mais, né? Então, consulte um nutricionista, né? Que ele vai te passar melhor como é que vai funcionar isso. Se você pode dividir, se pode tomar chá, o que conta como líquido ou não, o que conta como água ou não, o que conta para hidratar. Um horário para dormir e talvez o hábito de fazer uma janela de um horário muito, muito focado, hiperfoco. O que seria isso? Uma janela, por exemplo, de 2 horas na sua manhã, que você vai ficar super focado. É um período longo, tá? Isso, 2 horas é um exemplo longo. Você pode fazer de 1 hora, pode fazer de 30 minutos. Mas que você divida essas 2 horas, então. Se você está fazendo um hiperfoco num período de 2 horas, faça 2 períodos de 1 hora, faça 4 períodos de meia hora. Mas super focado, necessariamente no momento que você está mais descansado, para resolver aquilo que é mais importante. Sou muito ruim de matemática? Esse vai ser o momento de estudar matemática. Porque depois você já decidiu demais, já gastou energia demais, você já teve outras preocupações, já colocou um monte de informação na sua cabeça, porque não é só o que você estuda, é o feed que você roda também. Então seu cérebro já está cansado, você não vai render tão bem nas coisas mais importantes. Por exemplo, essa matemática muito difícil que você tem dificuldade. Então, 3 coisas. Fazer as janelas de hiperfoco, colocar as janelas de hiperfoco na sua vida, beber água e
um horário fixo pra dormir. Pelo menos isso. Assim, pra começar. E começando aos poucos, né, claro. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um do Zero a Farda. Não deixe de curtir. Semana que vem tem mais. Se inscrevam, ativem as notificações, porque assim a gente garante que o YouTube vai mostrar pra vocês toda vez que surgir um novo vídeo aqui no canal, toda vez que a gente colocar mais conteúdo pra vocês, tá bom? E deixa aí pra gente nos comentários quais os hábitos que você precisa colocar na sua vida, quais que você vai se comprometer aqui a tentar colocar na sua vida, e também temas que você quer que a gente converse aqui no Do Zero a Farda. E, senhorita, se tiver alguma sugestão, agradecemos de vocês deixarem no comentário. Até mais, tchau! Tem que falar tchau? Claro! Tchau!